Alô, alô, boa noite, amigos aqui do Direito DF, na nossa rede Estação 26, aqui comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre, como eu disse, todas as quartas-feiras, às 20 horas, para trazer para vocês algo novo, ou algo para que você conheça acerca do direito aqui no Brasil. Então, muito obrigado a você do DF, de todo o Brasil e de fora do nosso país também, que a gente está alcançando muitos países além fronteira. Hoje trazemos aqui o doutor Horácio Vale, ele está lançando um livro muito bom aí, que é o pioneiro na área, e vamos falar aí, ele vai explanar para vocês, trazer algumas considerações, algumas informações acerca dos princípios jurídicos da inovação tecnológica. Então, se você está interessado em conhecer um pouquinho mais de direito, preste atenção aqui na explanação do Dr. Horácio, é especialista em direito aqui, ele realmente, e vai trazer para vocês aí todas as informações possíveis e necessárias. Boa noite, doutor Horácio. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso telespectador que está aí conectado com a nossa rede Estação 26. Boa noite, Mazinho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Rádio Estação 26. É uma satisfação muito grande estar aqui no espaço que vocês gentilmente me franquearam para falar sobre um tema muito importante, muito interessante e que é muito pouco tratado nas faculdades brasileiras e em geral, e muito desconhecido do público comum, que é sobre a inovação tecnológica. Eu escrevi um livro, que foi editado esse ano, foi prefaciado pelo ministro Augusto Nardes, do TCU, e também apresentado pelo ministro substituto, meu caro André Luiz de Carvalho. E o livro chama-se Princípios Jurídicos da Inovação Tecnológica. E esse livro eu trato de uma forma até um pouco ousada, quando eu tive com o ministro Augusto Nardes para levar um exemplar da obra para que ele pudesse fazer o prefácio, ele me indagou: doutor Horácio, mas por que o senhor escolheu um tema tão árido, tão difícil como inovação tecnológica? E eu expliquei que esse fato de ter escolhido esse tema deveu-se a dois pontos principais. Em primeiro lugar, um desafio de tentar condensar, organizar, sistematizar a matéria que, conforme eu havia falado no início do programa, é muito pouco tratada de forma acadêmica. Realmente eu ainda não havia nem escutado falar, a não ser em alguns programas televisivos. E o segundo ponto foi uma grande dose de ousadia, porque falar sobre um tema desse realmente é para quem tem um pouco de coragem. Por quê? Porque falar sobre inovação tecnológica num país em que dá muito pouca atenção e prioridade para ciência, pesquisa e tecnologia, com dados econômicos de que o Estado e as empresas investem nesse setor são tão raros e desencontrados, realmente é uma atividade muito difícil e muito desafiadora. Então eu vou acrescentar aqui que é um banho de ousadia acrescentado com muita inteligência e conhecimento. Parabéns, doutor. Obrigado pelo elogio. Bom, esse livro eu trato, ele começou a ser escrito sobre um viés tributário, porque eu percebi, analisando a legislação, o entendimento jurisprudencial dos tribunais sobre a chamada desoneração tributária, que é quando o Estado abre mão de parte de sua receita para destinar essa receita para uma determinada atividade, para fomentar uma determinada atividade, que no caso é a pesquisa científica. Eu me deparei com um universo muito grande de assuntos que tinham conexão e têm conexão direta com a inovação tecnológica. Quando a gente fala em inovação tecnológica, o cidadão leigo, a primeira ideia que ele vem na cabeça é a questão ligada ao recebimento de royalties. Perdão. Só que o recebimento de royalties, ele é apenas um dos aspectos que
faz conexão com a inovação tecnológica. É uma parte pequena. É uma parte pequena. Quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente trata do direito constitucional, do direito civil à propriedade, ao desenvolvimento econômico, aos aspectos trabalhistas, né? Vamos imaginar uma determinada tecnologia que foi inventada por uma pessoa no seu ambiente de trabalho. A quem pertence essa propriedade intelectual? Nós temos um caso muito emblemático aqui em Brasília, que foi o caso do inventor da Bina. Não sei se o senhor já ouviu falar. Quando eu ouvia falar em inovação tecnológica, é isso que veio à minha cabeça. O inventor do Bina, ou da Bina, aí, por volta de 1976, por aí, exatamente. Mais ou menos, né? Era essa a única coisa que vinha à minha cabeça. Ele desenvolveu uma tecnologia no ambiente de trabalho e daí, então, surgiu uma discussão muito grande sobre quem pertencia àquela propriedade intelectual. Se é ele que desenvolveu a tecnologia, que fez a pesquisa e desenvolveu aquela tecnologia, ou se é a empresa onde ele trabalhava. E aí tem o X da questão, porque ele não trabalhava nessa empresa como pesquisador. Então ele desenvolveu essa tecnologia em razão da observação que ele fazia do seu ambiente de trabalho e conseguiu então desenvolver essa tecnologia. E não no trabalho dele como pesquisador, porque ele não era pesquisador. Exatamente, ele era um simples funcionário. Então, tem esse aspecto trabalhista, tem um aspecto tributário, porque as tecnologias que são inventadas, elas geram riqueza e, em razão dessa riqueza, são sujeitas à tributação. Tem um aspecto do direito do consumidor, da responsabilidade civil pelo desenvolvimento de tecnologias que coloquem em risco a saúde ou a segurança do consumidor. Tem vários outros aspectos. E também a questão geopolítica, a questão econômica, a questão estratégia do Estado. Então é uma rede de situações que de uma forma direta ou indireta tocam a inovação tecnológica. Então olha só, a inovação tecnológica está praticamente em tudo que a gente pensa na área do direito aqui. Eu quero deixar um alô a todos vocês que estão aí ligados na nossa TV Estação 26, aqui no programa Direito DF, comigo, Mazinho, seu amigo de hoje e sempre. Hoje aqui com o Dr. Horácio Vale, que está trazendo uma aula aqui acerca dos princípios jurídicos da inovação tecnológica. Quero informar vocês que nós temos aqui uma vasta programação diária. Você pode acompanhar a nossa TV Estação 26 com a Kátia Vasconcelos no programa Mulheres em Foco. Também temos aqui Yelton Ferreira, programa Yelton Ferreira. Temos Estação Entrevista com o meu amigo Carlos Roberto e muito mais, além do nosso Direito DF aqui às quartas-feiras às 20 horas. Quero deixar um grande abraço aqui para a Kátia Vasconcelos, que já entrou ali. Também para Maria Luiz da Silva. Um grande abraço a todos vocês. E se vocês quiserem deixar a sua opinião, o seu comentário, vocês podem fazer aí pelo Facebook ou também pelo WhatsApp. Nós leremos aqui ao vivo a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, tá? E até mesmo se você tiver algum questionamento e houver tempo hábil para que o Dr. Horácio Vale o responda, o faremos aqui. Caso não, responderemos depois. Então um grande abraço a todos vocês aí que estão aí ligados, né, e conectados à nossa TV Estação 26. Vamos aí, você compartilha a nossa página no Facebook e também cadastre-se aí no YouTube, né? Pode se inscrever no nosso canal da Rede Estação 26. Doutor, o que o senhor tem mais a explanar, a colocar para o nosso telespectador que está aí conectado, nosso internauta? O que o senhor tem a dizer para ele sobre essa inovação tecnológica? A minha vontade era poder externar tudo aquilo que eu escrevi no livro, mas como eu sei que eu não vou dar conta de condensar 1000 e poucas páginas em pouco tempo, relativamente falando, né? Eu vou tomar a liberdade de pedir para apresentar alguns princípios que eu identifiquei no estudo da inovação tecnológica. Claro, esteja à vontade. Esses princípios, eu fiz uma classificação que é inédita, não conheço um livro no Brasil que tenha feito essa classificação dos princípios relativos à inovação tecnológica e que demonstram a importância do estudo sistematizado da temática, que não é estudada, inclusive, nas faculdades de graduação. Então, são princípios que eu reputo da maior importância para demonstrar
o quanto a inovação tecnológica pode ajudar o progresso do homem e da sociedade. É só a gente imaginar que toda a evolução da medicina, toda a evolução dos tratamentos médicos hospitalares, eles decorrem de experiências científicas e também da inovação tecnológica. Eu só te cortando um pouquinho, eu li alguns assuntos, eu tomei a liberdade de fazer umas pesquisas e ler alguns assuntos, e vi que realmente o seu livro é pioneiro nessa área. Eu não conheço nenhum ainda, né, doutor? Eu tive a honra, né, de começar a desbravar sobre o estudo da inovação tecnológica e os princípios que a reiteram. Okay. Bom, princípios jurídicos da inovação tecnológica. Então, escolhi esse capítulo do livro para poder tentar ilustrar a importância da inovação tecnológica. O primeiro princípio que eu trato no livro chama-se princípio da supremacia da dignidade e inovação tecnológica. O que isso significa? Significa que os pesquisadores, os cientistas que desenvolvem pesquisas e desenvolvimento tecnológico, eles sempre buscam, no final dos seus trabalhos, um invento que venha a dignificar o homem, né? Ou seja, na busca de uma vacina para debelar determinada doença, seja, por exemplo, como ocorreu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510 no Supremo Tribunal Federal, que, em razão do ajuizamento dessa ação, foram feitas várias audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. E numa dessas audiências públicas, o relator do processo, então o ministro Carlos Aires Brito, tomou o depoimento de uma geneticista de São Paulo chamada Maiana Zatz. E eu detalho esse fato no livro. E estava em discussão no Supremo Tribunal Federal, nessa ação 3.510, a constitucionalidade da chamada Lei de Biossegurança. E alguns dispositivos da Lei de Biossegurança tratava da utilização das células tronco embrionárias para pesquisa científica. E essa geneticista de São Paulo, doutora Maiana Zatz, ela, no seu cotidiano, atendeu uma criança, uma criança do sexo feminino, que tinha paralisia nas suas pernas. E um belo dia, a criança virou para a doutora e perguntou: doutora, por que a senhora não faz igual a minha mãe faz com as minhas bonecas? Abre um buraco nas minhas costas e coloca uma pilha para eu voltar a andar. Então aquilo, esse depoimento da geneticista tocou o coração e a mente do relator, ao ponto dele chegar a declarar que a decisão dele foi tomada basicamente em razão desse depoimento. A justificação jurídica ele ia encontrar dentro do texto constitucional. Então, nesse exemplo, se mostra a importância da inovação tecnológica para resgatar a dignidade da pessoa humana. Porque, às vezes, uma doença que aflige uma pessoa, uma paralisia ou algum mal do corpo ou da alma pode ser resolvido em razão de uma pesquisa, de uma tecnologia que foi desenvolvida com esse intuito de resgatar e de enaltecer a dignidade da pessoa humana. Ok, eu vou aproveitar aqui e mostrar aqui a capa e o livro do Dr. Horácio Vale. Você pode adquirir aí nas livrarias e também pela internet. Não sei se você já está dando para ver aí, mas está aí, ó. Inovações, princípios jurídicos da inovação tecnológica, Dr. Horácio Vale. Vale a pena conhecer. Certamente você vai aumentar muito o seu mundo de conhecimento. Um outro princípio que eu trago no livro chama-se princípio da função social da inovação tecnológica. A função social é um instituto que foi trazido pela Constituição de 1988 sobre várias vertentes. Nós temos o princípio da função social do contrato, o princípio da função social da empresa, o princípio da função social do contrato, da propriedade, o princípio da função social da posse e também, por que não, o princípio social da inovação tecnológica. Porque é claro que quando um cientista, um pesquisador, está estudando, desenvolvendo uma tecnologia, ele busca uma finalidade social. E essa finalidade social é qual? É satisfazer uma carência do ser humano, uma necessidade que ele precisa para contornar um problema
que lhe aflige. Ou então trazer maior conforto, maior prazer, maior satisfação ao ser humano e para o cotidiano de cada um de nós. Então a inovação tecnológica, ela também tem essa função social. Um outro princípio que eu trago é o princípio da inovação tecnológica democrática. O que eu quero dizer com isso? Que todo mundo tem a liberdade de inovar. Não existe uma reserva de mercado destinada para pesquisa. Até porque os maiores pesquisadores que a história registra foram pessoas descomprometidas com o rigor da academia, né? Então, por exemplo, o caso que eu acabei de mencionar da Bina foi justamente de uma pessoa leiga que não era necessariamente um cientista, mas que ele desenvolveu em razão da sua inteligência. Todo mundo tem inteligência e todo mundo... curiosidade, né? Inteligência, curiosidade, sorte, né? Que é um outro princípio que eu trago aqui, que é o último princípio, que chama-se princípio da serendipidade. Nem conhecia a palavra. Serendipidade é um encontro casual e feliz de um determinado fato. Então, a história, a literatura da inovação tecnológica registra que alguns inventos, que algumas descobertas foram realizados de maneira até acidental. Como, por exemplo, o raio-x. O raio-x, a tecnologia do raio-x, ela foi descoberta de maneira casuística. Não havia uma pesquisa básica e nenhuma pesquisa específica para descobrir aquela tecnologia, aquela utilidade dos raios. Foi por acaso. Foi por acaso. E às vezes, na maioria das vezes, a serendipidade é justamente esse fator aleatório que leva ao descobrimento de uma tecnologia ou desenvolvimento de uma tecnologia. Então, olha só, doutor. A gente está vendo e analisando e constatando que muitas vezes essa inovação surge de algo até inesperado. A pessoa nem era preparada para aquilo, ele não estava sendo pago para pesquisar, não tinha nenhum programa científico. Eu li em algumas matérias onde diz que para que um país ele comece a entrar no caminho do desenvolvimento, saia desse marasmo e comece a se desenvolver, é muito importante que se coloque à disposição do ser humano, do trabalhador, incentivos para pesquisa científica e tecnológica. O que o senhor acha aqui no nosso país? O que está faltando para isso? Mazinho, a sua pergunta foi assim muito, muito pertinente para o propósito de demonstrar a importância da inovação tecnológica. Foi feito um estudo por 2 economistas norte-americanos para ver o que leva um Estado a se desenvolver. Eles escreveram um livro chamado Why Nations Fall, que em português significa Por que as nações fracassam? E por que as nações fracassam? Na visão desses 2 economistas, há 2 tipos de sociedade existente no mundo, que são as sociedades exclusivistas e as sociedades inclusivistas. As sociedades inclusivistas são aquelas que trazem o cidadão para a participação comunitária, com boas escolas, com hospitais, com oportunidade de emprego, com políticas públicas relativas à inovação tecnológica. E dentro desse período político que a gente vive, é bom salientar a importância da inovação tecnológica, porque o Brasil, se for comparado com outros países, outras potências, ele está muito aquém daquilo que ele pode alcançar. E dentro dessa política das nações inclusivistas, a inovação tecnológica ela é propiciada por instituições e também por infraestrutura do Estado. Não adianta nada o Estado desenvolver uma tecnologia, por exemplo, do agronegócio, desenvolver uma boa cultivar da soja, uma boa cultivar do milho, do algodão, seja de que tipo de cultivar for, se ele não tem uma infraestrutura adequada e decente para escoar esse produto. Então não adianta nada produzir bastante soja e não ter armazéns, não ter estradas para fazer o transporte e nem portos para fazer
a distribuição desse produto a nível internacional. Eu trouxe aqui... Vai ficar encalhado, né? Vai ficar encalhado. Eu trouxe aqui, curiosamente, uma comparação da infraestrutura de transporte entre 5 países: Brasil, China, Índia, Rússia e Estados Unidos. Só para a gente ter uma ideia do tanto que o Brasil está atrasado, no Brasil tem 212 mil quilômetros de rodovia asfaltada. Os Estados Unidos têm 4.416.000 quilômetros de rodovias asfaltadas. Em comparação, nós ficamos com uma rua. Ferrovias, o Brasil tem 29, os Estados Unidos têm 225, a Rússia tem 86, a Índia 68 e a China 124. Dutovias, o Brasil tem 19, os Estados Unidos têm 2.840. A Rússia tem 249. Hidrovias, o Brasil tem 14, e nós temos aí um país que é abençoado por Deus no que diz respeito a rios e água, né? Nós temos 14 hidrovias. A China tem 127, a Rússia tem 102 hidrovias e os Estados Unidos têm 41 hidrovias. Ou seja, não utilizamos nada da potencialidade, né? Potencialidade que temos aí, a capacidade que poderíamos estar utilizando. Né, então isso é uma demonstração de que não adianta desenvolver uma tecnologia se o Estado ele não proporciona, se não existe uma infraestrutura para poder colocar essa tecnologia na ponta. E aí é uma grande reclamação dos empresários em geral a falta de infraestrutura no Brasil, porque isso cria um fator negativo que é o chamado custo Brasil. Às vezes a mercadoria não é nem tão cara, mas as despesas com transporte, com manutenção, com seguro, né? Nós temos aí as rodovias várias vezes, por diversas vezes assaltadas, né? Mercadorias desviadas, e são fatores que encarecem o produto que chega ao destino do consumidor. Desculpe o trocadilho, são pouco asfaltadas e bastante assaltadas. Tá? É um trocadilho aqui, porque realmente... É um trocadilho infeliz, né? Mas é real. É real. Nosso país realmente precisa investir muito nessa infraestrutura aí, na nossa malha rodoviária, ferroviária e também hidroviária, porque senão o nosso país vai cair, como nessa pesquisa aí, sempre atrás dos outros. Bom, então o princípio da inovação tecnológica democrática é nesse sentido, de que qualquer pessoa do povo tenha capacidade, desde que a maioria, né, das pessoas que desenvolvem tecnologias, que fazem experimentos, são pessoas iluminadas, que têm um diferencial de inteligência, né, a gente tem que reconhecer isso, apesar da serendipidade. E qualquer pessoa que queira fazer experimento, que queira desenvolver uma tecnologia, desde que tenha capacidade inteligência, né, cognitiva, pode desenvolver essa tecnologia. Nós temos também o princípio da liberdade em inovação tecnológica, ou seja, as pessoas são livres para pesquisarem e desenvolverem tecnologias, dentro, óbvio, das limitações constitucionais e legais, né? Por exemplo, se uma pessoa quer desenvolver um remédio e o desenvolvimento desse remédio vai ser necessário fazer testes, né? E esses testes, eles, se feitos em seres humanos, têm uma série de normas que devem ser seguidas, porque aí nós temos um outro princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, o exame ele pode ser feito, os testes podem ser feitos, mas existem controles, existem comitês de éticas que vão fazer a fiscalização daquele determinado daquele determinado teste, né? Então nós temos essas limitações, mas em geral há uma liberdade para a pesquisa. E aí nós temos a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Pesquisa básica é aquela pesquisa feita de forma descompromissada. Eu quero pesquisar se tem água em Marte, né? É uma pesquisa básica, ela não tem um objetivo específico. E nós temos a pesquisa direcionada. Por exemplo, eu quero resolver o problema da AIDS. Então, esforços serão
desenvolvidos, recursos serão destinados para pesquisa e desenvolvimento de uma tecnologia para debelar aquela doença, que é a chamada pesquisa avançada. Avançada por quê? Porque ela tem um objetivo específico, ela tem um alvo a ser atingido. Específico e determinado, né? Então, um grande alô a todos vocês aí, conectados na nossa TV Estação 26, aqui no programa Direito DF, comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre. Hoje, aqui com o Dr. Horácio Vale, que está aí trazendo explicações para todos vocês aí acerca dos princípios jurídicos da inovação tecnológica. Ele está aí dizendo que ele está em todos os ramos do direito. A Constituição, o direito civil, o direito tributário, administrativo, então todos os ramos a gente está aí. E já trouxe explicações acerca da inovação tecnológica na vida social e econômica do país. Você que está aí conectado, baixe o nosso aplicativo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe a nossa página aí no Facebook. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, para trazer para vocês algo a mais de conhecimento do direito. Eu costumo dizer aqui, doutor, sempre, eu ouvi de um colega de vocês aí, formado na área de direito, uma seguinte frase que eu achei feliz. Ele fala assim: ô Mazinho, conhecer o direito é aumentar e melhorar a sua qualidade de vida. E realmente eu acho que foi feliz. A gente sempre conhecendo um pouquinho mais de direito, que além de trazer seus direitos, você fique sabendo também acerca das suas obrigações, mas realmente faz com que você não fique para trás, nem seja um bobo, isso não esteja alheio ao que acontece no nosso país. Eu achei muito feliz, eu sempre uso essa frase aí, que conhecer direito é aumentar e melhorar a sua qualidade de vida. Doutor, qual o tópico que o senhor acha que seria interessante mostrar para o nosso telespectador? Continuando aqui dentro da análise dos princípios da inovação tecnológica, tem o princípio da proteção especial à inovação tecnológica. Esse princípio ele é importante porque o Brasil, em decorrência da assunção de compromissos internacionais, de tratados internacionais, ele deve respeitar a propriedade intelectual, né? A inovação tecnológica ela envolve uma questão chamada propriedade intelectual. E a propriedade intelectual ela é intangível, ou seja, ela não é física, não tem como você pegar a inovação, a propriedade intelectual. E, em razão disso, alguns países não respeitam ou não respeitaram no passado próximo a propriedade intelectual. E às vezes pegavam um produto de um determinado país e fazia a chamada engenharia reversa, ia do final para o fim, do final para o começo do desenvolvimento da tecnologia e fazia pequenas modificações naquela tecnologia e lançava um produto similar no mercado, como o deles. E a propriedade intelectual, ela, por envolver inovação tecnológica, ela precisa dessa proteção especial para proteger essa propriedade. Porque apesar de não ser tangível, a propriedade intelectual, ela, economicamente falando, ela é muito importante. Por quê? Porque atrás daquela inovação tem milhões e milhões de reais ou milhões e milhões de dólares que foram investidos em estudos, em pesquisas, que às vezes duraram 10, 20, 30, 40, 50 anos para chegarem naquela perfeição. E sem que tenhamos legislação para que protejamos essa propriedade intelectual, ia tudo por água abaixo. Exatamente. Né? Era um trabalho perdido no sentido de outra pessoa vir e copiar tudo isso. Exatamente. Aí você tocou num ponto especial, que existem normas no Brasil e também em tratados internacionais que prevêem punição para violação desses direitos da propriedade intelectual. Como, por exemplo, no direito autoral, né, nós temos quando uma pessoa se apropria de uma obra alheia como própria, que é o chamado... Está me falhando a palavra aqui agora. O chamado plágio, né? A pessoa plagia uma obra alheia como se fosse própria. Então isso é uma forma de prejudicar a propriedade intelectual que foi produzida com esforço alheio. E também tratados internacionais, né? Os Estados Unidos é um dos países que mais protegem a propriedade intelectual, e as sanções lá para quem fere a propriedade intangível intelectual é muito pesada, né? Apesar de não ser um bem tangível, né? Não ser físico,
ele tem uma importância muito grande dentro da economia de um país. Eles realmente valorizam pra caramba essa propriedade intelectual e imaterial, né? Exatamente. Não só os Estados Unidos, a Suécia, a Suíça, a Alemanha, um país que, apesar de pequeno, ele é um dos mais inovadores do mundo, que é a Coreia do Sul, né? Grandes empresas de inovação tecnológica surgiram e estão sediadas na Coreia do Sul. Porque o que falta hoje aqui para o nosso país, o Brasil, para que ele que ele dê esse incentivo às pesquisas e à pessoa, ao trabalhador, para que ele consiga proteger essa propriedade intelectual, doutor. E eu vi, em parte do seu livro, que o senhor fala também sobre essas inovações de empresas aí, as incubadoras chamadas de startups. O que o senhor pode colocar para esse nosso público? A sua pergunta vai parecer até ao telespectador que a gente combinou antes, né? Mas a sua pergunta veio tão a calhar que ela se encaixa no próximo princípio da inovação tecnológica, é o princípio da coesão dinâmica das normas ligadas à inovação tecnológica. Opa, então que seja explicado para o nosso telespectador. O que isso quer dizer no frigir dos ovos? Que o ordenamento jurídico ele tem que ser coeso. O Estado não pode criar uma norma com a mão esquerda e tomar com a direita. Então, por exemplo, quando o Estado cria um incentivo tributário para determinada inovação tecnológica, ele tem que editar normas para possibilitar que esse objetivo não seja esvaziado. Dentro desse contexto que você começou a falar no início da pergunta, o que falta ao Brasil, né? A gente, pela análise que eu fiz de alguns países que são bem-sucedidos em inovação tecnológica, e dentro daquele livro Por que as Nações Fracassam, as sociedades que vicejam, que prosperam, são as sociedades chamadas inclusivas. Então, os países que mais desenvolvem, que possuem o nível de excelência em inovação tecnológica, se a gente parar e analisar os dados e índices socioeconômicos desses países, nós vamos ver uma maciça atenção à educação, certo? Porque as pessoas têm a formação desde criança. Então não se compra ou não se pega um pesquisador pronto. Ele nasce e se desenvolve de acordo com o desenvolvimento da sua vida. Então a gente não pode ter a ilusão de achar que a inovação tecnológica não esteja ligada a um bom estudo, né? E aí educação básica, educação secundária é muito importante. É muito importante desenvolver, né? Exatamente. Então uma coisa vai estar atrelada à outra, né? A saúde, porque ninguém vai ter disposição para pesquisar ou desenvolver uma tecnologia se não tiver bem de saúde, né? É uma questão até natural. Ela não vai ter condições físicas de trabalhar naquele determinado sentido. Então, é um conjunto de fatores que vai propiciar que um determinado estado seja próspero em inovação tecnológica. E dentro da inovação tecnológica, é um outro capítulo que eu trago no meu livro, chamado da atividade financeira do Estado e da função extrafiscal dos tributos. Quando o Estado cria um determinado tributo, só fazendo uma ligeira introdução, quando o Estado cria um determinado tributo, como regra geral, o que ele pretende? Ele pretende arrecadar recursos para aplicar aqueles recursos nos serviços públicos. Mas o tributo ele pode ter uma função chamada função extrafiscal, que não é necessariamente arrecadar recursos para o Estado, mas sim interferir na atividade de cada um de nós. Então, por exemplo, quando a lei cria uma isenção tributária ou parcial e exonera o proprietário de um determinado imóvel de recolher a integralidade do IPTU, desde que ele tenha uma árvore na sua calçada, ou que ele tenha uma preocupação socioambiental, que ele tenha uma captação de energia solar... Seria uma contrapartida. Exatamente. Então, o que o Estado quer? Ele quer arrecadar?
Ele quer arrecadar, mas a função primeira dele não é arrecadar, é interferir no comportamento do ser humano. É mudar o comportamento da pessoa para atingir determinada finalidade. Então, dos capítulos do livro, eu trato dessa questão da função extrafiscal dos tributos. Então, por exemplo, o Estado ele quer desenvolver uma tecnologia, ele acha, de acordo com os estudos que são realizados, que o Brasil está estagnado em determinado segmento da ciência. Sim. Então, o que ele faz? Ele cria incentivos tributários e desonera aquelas empresas do pagamento daquele tributo, desde que aquele recurso seja utilizado no desenvolvimento daquela pesquisa. Não necessariamente no final da pesquisa vai ter que ter a tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia ela depende da serendipidade, que é um fato alheio à vontade do pesquisador. Não tem como determinar um prazo específico para vocês comecem hoje e tal dia tem que estar completo. Exatamente. Nem o prazo e nem o resultado. Porque o fato de um pesquisador estar pesquisando a cura da AIDS não significa necessariamente que ele vai achar. Exatamente. Mas ele está procurando. Então o Estado, quando ele abre mão da sua parcela de riqueza, do tributo, e destina para que esse recurso seja utilizado na pesquisa de inovação tecnológica, ele está utilizando o tributo para quê? Para incentivar as empresas a pesquisarem. E no estudo que eu fiz, logo no início que eu estava escrevendo o livro, eu percebi que pouquíssimas empresas no Brasil, e aí a gente pode enquadrar esse resultado, seja em razão da burocracia, seja a razão da desinformação geral, porque às vezes as empresas não tomam conhecimento adequado dessas políticas públicas e deixam de participar de programas que são destinados à inovação tecnológica. Então o tributo ele pode ser utilizado também para incentivar a pesquisa, estudo. Exatamente. E dentro daquele livro que eu falei, Porque as Nações Fracassam, os países que prosperam, grande parte do recurso provém de incentivos tributários, que é o Estado dando a mão, dando uma força para que aquelas empresas participem da inovação tecnológica em razão da desoneração tributária. E aí nós temos no Brasil um problema constitucional que é o seguinte: na Constituição nós temos o chamado princípio da capacidade contributiva. Quem tem maiores condições e melhores condições econômicas, em tese tem que pagar mais tributo. E nesse caso do incentivo tributário para inovação tecnológica, o problema é o seguinte: o Estado ele vai desonerar, ele vai estar aliviando tributariamente a carga daquelas empresas multinacionais ou brasileiras que, em tese, teriam melhores condições de pagar o imposto. Mas esse é um dilema que todo o país passa e o Brasil também tem que encarar isso com normalidade e chegar à conclusão, né, pelos nossos políticos, que políticas públicas devem ser criadas, mesmo que haja abertura de receita pública, para que esses recursos sejam utilizados em inovação tecnológica. Não significa, só para complementar, não significa que esse incentivo fiscal e tributário seja uma doação pura e simples. Não. O Tribunal de Contas da União, no âmbito da União, e os tribunais de contas dos estados, no âmbito estadual, fazem um controle finalístico, porque quando o Estado abre mão da sua receita, ele quer um resultado, ou ele quer, no mínimo, que aquelas empresas tenham feito esforços para desenvolver determinada tecnologia. Então tem esse controle, né? E que recentemente vários estudos estão sendo feitos, né, principalmente em razão da crise econômica que recentemente acometeu o Rio de Janeiro, que grandes incentivos tributários eram concedidos, mas que não tinham contrapartida das empresas, ou seja, era uma doação pura e simples. Ou seja, então, teoricamente, não seria nem o Estado deixar de arrecadar, teoricamente, porque ele acaba incentivando a empresa a aplicar esse recurso que teoricamente seria recolhido. Exatamente, a contratar mais pesquisadores, a gerar
a girar a máquina da economia. No mínimo, a possibilidade de uma inovação, de algum conhecimento em pesquisa vai ser Exatamente. gerado. E a gente tem que lembrar que uma pesquisa que é desenvolvida é um produto que é colocado no mercado, e aquele produto, o Estado, de uma forma ou de outra, depois vai tributar com ICMS, com IPI, né? Exatamente. Pessoal, estamos indo no nosso programa Direito DF, aqui comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje sempre. Hoje, a quarta-feira, exatamente às 20 horas e 42 minutos, estamos aqui com o Dr. Horácio Vale, trazendo para vocês explicações acerca de um tema que é os princípios jurídicos da inovação tecnológica. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um livro que está sendo lançado pelo Dr. Horácio. Muito bom, espero que você venha a conhecer e aumentar aí o seu nível de conhecimento na área de direito. Lembrando que é um livro praticamente pioneiro nesta área de inovação tecnológica, os princípios jurídicos dessa área. Então, e você que está aí ligado e conectado na nossa TV Estação 26, baixe o nosso aplicativo. Estamos aí ao vivo pelo Facebook, compartilhe e depois, se você quiser rever o nosso programa aqui na íntegra, vai estar também no YouTube, você pode ver, verificar, compartilhar aí no YouTube também. Um grande abraço a todos vocês, né? O meu amigo Roberto Carlos entrou aí, e todos vocês que estão aí ligados e conectados na rede Estação 26, ligue, você pode deixar aí sua opinião, tá? Pode deixar uma sugestão e nós poderemos ler aqui ao vivo. Um grande abraço a todos vocês aí e também aos nossos apoiadores, a Tina Tecidos, ao Colégio Crescer, na QNN 18. Um grande abraço a todos vocês que estão aí nos apoiando. Doutor, como você falou, realmente é bem ampla e o livro realmente não tem tempo hábil para a gente falar sobre tudo isso aqui. Eu gostaria de poder explanar várias ideias que eu desenvolvo no livro, mas realmente o tempo que a gente tem é muito pouco, né? E eu acho que nem o telespectador teria paciência de nos ouvir tanto. Tá, mas aí é o seguinte, eu quero que o senhor possa explanar mais um pequeno tópico e o senhor pode vir com suas considerações finais. No final, o senhor pode deixar também o seu contato, se o senhor desejar, tá? A gente pode deixar seu contato e pode explanar algum outro tópico aí para o nosso telespectador. Bom, o livro ele foi desenvolvido dentro de uma perspectiva de desenvolvimento nacional. Vários valores constitucionais foram abordados e sempre com a preocupação de demonstrar que a inovação tecnológica ela sempre está mais para agregar o Estado e a pessoa do que para desagregar. É óbvio que dentro da literatura nós vamos encontrar inovações tecnológicas que podem, num último sentido, destruir a vida, né? Como a invenção da bomba, invenção de vírus, uma série de artefatos que podem colocar a cabo a vida humana. Mas, na sua grande maioria, a inovação tecnológica ela é muito bem-vinda para o ser humano e para o progresso social. Eu fico imaginando, nas leituras que eu faço e que eu fiz no desenvolvimento do livro, o que era ser operado 100 anos atrás, 50 anos atrás, 80 anos atrás, sem uma anestesia. E com as ferramentas que tínhamos na época, né? Eu fico imaginando a distância e as dificuldades no que diz respeito aos transportes, né? Hoje a gente pega um avião, sai de Brasília a Porto Velho, demora 2 horas e meia de avião. E antigamente, como é que isso funcionava? Era a pé mesmo, no lombo do cavalo, do burro. Demorava meses. Então, eu creio que a inovação tecnológica ela está aí para desenvolver os países, né? E o Brasil tem muito campo para atuar. Ele tem muito o que aprender e muito o que fazer, né? Países, por exemplo, como Israel, em que mais de 80% do seu território é deserto, ele produz mais inovação tecnológica, às vezes, comparando relativamente, do que o Brasil. Então, a importância socioeconômica do Brasil, ela é muito grande e a tecnologia que ele produz dentro dessa importância mundial é insignificante. O Brasil ele não gasta nem 1% do seu PIB em inovação tecnológica. Enquanto países como a Coreia
gastam na faixa de 5% do PIB em inovação tecnológica. E quando eu falo 5% do PIB, eu não estou falando que é só o Estado que vai lá e coloca dinheiro, não. As pessoas, as empresas fazem esse investimento porque sabem que a inovação tecnológica vai levar um país ao crescimento. Vai levar o país ao crescimento e vai proporcionar conforto, saúde, segurança, rapidez, né, para a vida das pessoas. Então, eu gostaria de enfatizar a importância social da inovação tecnológica e que ela está atrelada a vários segmentos sociais e do ramo do direito, conforme eu falei no início. Ela está ligada ao direito constitucional, ao direito administrativo, ao direito tributário, ao direito civil, ao direito do trabalho, ao direito ambiental, né? Grandes tecnologias têm impactos ou podem ser desenvolvidas para minorar o impacto ambiental negativo, né? Os chamados custos sociais. Para quê? Para que toda a sociedade seja beneficiada em razão de uma tecnologia limpa, barata e simples. Nós temos aí, por exemplo, a questão do combustível, né? O petróleo um dia vai acabar e ele é uma fonte de energia que tem que ser substituída. E o Brasil, em razão das suas questões continentais e ambientais, ele tem possibilidade de sair na frente na corrida dos biocombustíveis e de criar fontes alternativas de energia que sejam ambientalmente corretas e que possibilitem um desenvolvimento sustentável. Porque não adianta nada também criar uma tecnologia e destruir o meio ambiente, né? Tem que haver uma... Seria quase que andar para trás, né, doutor? É. Então, a inovação tecnológica ela tem uma importância muito grande para o desenvolvimento de um país. E todo país que hoje tem um destaque internacional, todo país de primeiro mundo, você pode pesquisar, que eu lhe garanto, que ele investe maciçamente na escola, nos professores, na pesquisa, na inovação tecnológica e na liberdade industrial. Porque a indústria também ela vai ter uma importância muito grande para a inovação tecnológica. Então, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Rádio Estação 26. Meu nome é Horácio, me apresentando novamente, eu sou advogado há 16 anos. E qualquer dúvida relativa a algum ponto que tenha ficado obscuro, ele pode ser tirado através de mensagem eletrônica. Meu endereço eletrônico é Horácio, com H, horacio.vale@outlook.com, ou por WhatsApp. O número do meu celular é 61, aqui de Brasília, 98506-1313. E eu terei o maior prazer de esclarecer, responder e, quem sabe, até prestar uma consultoria, né, para aquelas empresas, para aqueles empresários que queiram investir em inovação tecnológica, que queiram fazer um planejamento tributário para aproveitar os incentivos fiscais que existem na legislação brasileira para essas empresas, para esses empreendedores, e que na maioria das vezes é ignorado pela maioria maciça da população do país. Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito e espero que tenha atingido a expectativa do programa e dos telespectadores. Muito obrigado pela abertura e pela participação. Doutor, nós que agradecemos, nós aqui da Rede Estação 26, que agradecemos por nós nos prestigiar, né? E também por ter saído da sua casa, do seu lado, do seu trabalho, para vir aqui trazer essas explicações para o nosso telespectador e para o nosso internauta aí. Se vocês que estiveram aí ligados, né, na nossa TV Estação 26, aqui no programa Direito DF, e ouviu todas as explicações, ficou aí o endereço eletrônico do doutor. E se você estiver interessado, você é empresário, todos vocês ou qualquer que estiver interessado, é só entrar em contato com esse endereço eletrônico que ele deixou aí. Eu quero deixar aqui meu grande abraço a todos vocês aí, também para a Lúcia Barbosa, que entrou aí, e para todos vocês da M Norte, aqui do Setor também, aqui de todo o nosso DF e do nosso país, que está aí ligados e conectados à nossa TV Estação 26. Curta o nosso programa, compartilhe a nossa página
se inscreva aí no nosso canal e também no YouTube. Se você não conseguiu ver todo o programa, você pode rever aí pelo YouTube. Vou deixar mais uma vez aqui, ó, mostrar a capa do livro aqui do Dr. Horácio Vale, para que você fique mais fácil encontrar aí nas grandes livrarias do nosso país. Então, um grande abraço a todos vocês. Estaremos de volta aí na próxima quarta-feira aqui comigo, Mazinho, seu amigo de hoje sempre, Direito DF. E desejo que o lar de vocês seja um lar do progredir infinito. Boa noite.